Fala, querido aluno, beleza? Tudo bom? Seguinte, bora nós aí para nossa próxima aula. Ainda é de adição vetorial, só que agora pela regra, pelo método aí do paralelogramo. Muito boa essa aula, tá? Vamos lá. Começamos. A regra do paralelogramo não tem segredo. Você tem dois vetores, por exemplo, ali, os vetores A e B, e o que tu faz? Primeiramente, você tem que olhar o seguinte, ó. Os dois vetores, tanto A quanto B, eles saem do mesmo ponto. Isso é bem importante a partir de agora. Os dois vetores saem do mesmo ponto. O que eu faço? Normalmente é mais fácil começar pelos vetores que estão na horizontal ou na vertical para criar uma base. Como assim? Olha só. Você vai pegar o vetor vermelho, o mesmo tamanho, tu faz um tracejado em cima. E a partir do momento que tu faz um tracejado em cima, desse ponto aqui no final até esse ponto aqui, ó, é exatamente o vetor A. Então, se tu fizer o vetor horizontal aqui, ó, bem certinho, com o mesmo tamanho, desse pontinho aqui até aqui embaixo, essa linha verde já é o próprio vetor A paralelo ao A. Porque tu vai fazer retas paralelas, por isso paralelogramo. Então, a intersecção das duas linhas tracejadas está aqui, ó. Então, de onde começou até onde houver aqui a intersecção, ali está, então, o teu vetor resultante. Acabou. Essa é a regra do paralelogramo. Só que o que acontece? A partir da regra do paralelogramo, tu usa a lei dos cossenos. Então, temos que ir com calma a partir de agora. Entre os dois vetores que saem do mesmo ponto, tem um ângulo θ. O que é o ângulo θ? É o ângulo formado entre os dois vetores que saem do mesmo ponto. Isso é importante nós frisarmos essa ideia. A partir dessa ideia, você pode usar a lei dos cossenos. S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes cosseno de θ. Fechou? Só que olha só. Antes de eu te mostrar aqui, eu quero voltar no tempo e criar uma discussão aqui para que todo mundo entenda 100%. Eu tenho aqui o corpo, tá? Ele está sujeito a uma força, vamos supor aqui, ó, que é uma força F1 para a direita, tá? E tem aqui uma força que eu vou chamar de F2, aqui assim. Então, veja, aqui é o F1 e aqui é o F2. Vamos chamar aqui, ó, F2, tá? E aqui é a força F1. O que eu entendo? Em matemática, vocês fazem assim, ó. Em matemática, vocês fecham aqui, ó, e analisam os lados de um triângulo. E em matemática, vocês provavelmente pegam esse ângulo aqui de dentro, ó, aqui de dentro. E esse ângulo aqui de dentro eu vou chamar, por exemplo, de alfa. Aí o que tu faz? Esse lado, né, que é o lado azul, ficaria... vou chamar de força resultante, tá? Ficaria força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado menos 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno de alfa. Essa é a versão na matemática. Só que o que vai acontecer? Veja, se eu pegar o vetor branco, que é o F2, e transladá-lo aqui para cima, ainda continua sendo o mesmo vetor. Só que o ângulo que normalmente interessa para a física não é o alfa. Por isso eu volto na tecla. O ângulo que interessa é o ângulo formado entre os dois vetores que saem do mesmo ponto. Então, o que me interessa é esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamá-lo de θ. De matemática básica, o que eu sei? Que alfa mais θ dá 180 graus, tá? É só um conceito básico aqui. Então, de matemática básica, vamos pensar o seguinte, ó, vamos imaginar que alfa seja 120 graus.
Obviamente, θ, então, será... será o que falta para completarmos 180, ou seja, 60 graus. O que eu sei? Isso aqui tem que estar tudo na ponta da língua, tá? Temos que saber isso aqui de matemática básica, ó. Cosseno de 60 graus, eu sei que é meio. E eu sei também que cosseno de 120 graus é menos meio. Isso aqui é matemática básica. Então, veja. Se eu pegar o ângulo θ ou alfa, tanto faz, desde que você saiba o que esteja fazendo. Então, se eu pegar alfa, aqui é menos. Agora, se eu pegar o θ, aí vira mais. Por quê? Vou te mostrar. Força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno de θ. Ó, o jump do cat está aqui, ó. Se eu for pegar o θ, veja só, é mais. Se eu for pegar o alfa, é menos. Por quê? Vamos lá. Se eu pegar aqui alfa, eu sei que alfa vale 120 graus. Quanto é cosseno de 120? Menos meio. Menos meio com esse menos da frente, menos com menos, vira mais. Ou seja, mais cosseno de 60. Então veja que é a mesma coisa. Só tem que ficar muito atento com o ângulo que tu pega. De novo, se tu pegar 120 graus, cosseno de 120 é menos meio. Menos com menos, mais. Mais meio. Mais meio é a mesma coisa que cosseno de 60. Então vamos lá, recapitulando. Em física, você usa normalmente a lei dos cossenos positivo ali, mais 2 vezes F1 vezes F2. Só que, quando é mais, é sempre o ângulo formado entre os dois vetores que saem do mesmo ponto. Dito isso, vamos seguir. Bom, vamos lá. Aí nós temos aqui casos particulares. Bom, os casos particulares, alunos, são bem simples mesmo. Não tem nada de enrolação. O que nós temos aqui, ó? Dois vetores. Aqui eu coloquei força para ficar mais palpável, mas poderia ser qualquer grandeza vetorial. Poderia ser duas velocidades, poderia ser duas, sei lá, acelerações, enfim, vai depender do exercício do assunto. Eu coloco força que é mais palpável. Então, duas forças apontadas para a direita, tá? Veja que as duas forças têm a mesma direção, o mesmo sentido, só que nesse caso o que difere são os módulos. Vamos chutar valor. Vamos imaginar que a força F1... Opa, deixa eu trocar aqui. Vamos imaginar que a força F1 vale 4 newtons e a força 2 vale 3 newtons. Nesse caso, como tem a mesma direção, o mesmo sentido, eu posso, sem medo de ser feliz, falar que o ângulo formado entre os dois vetores vale 0 graus. Já vou dar mais uma dica aqui, ó. Essa configuração de ter 0 graus, ou seja, os dois vetores com a mesma direção e sentido, é dita por muitas questões teóricas, resultante máxima. Então, tu vai ter a resultante máxima sempre que os dois vetores formarem 0 graus entre si. Essa é a resultante máxima. Como é que tu faz para achar? Como é um caso especial, é bem simples, né? É só somar os dois valores. Aqui, turma, eu coloquei em módulo, porque não esquecendo que menos é uma orientação. Assim como eu poderia ter os dois vetores para a esquerda e dar menos 7. O menos não quer dizer uma perda, e sim em sentido contrário a uma orientação adotada. Então, é sempre em módulo quando se fala ali do resultado da grandeza vetorial. Por quê? Porque o menos é o sentido, é uma representação de orientação, tá? Próximo caso importante, um vetor para a direita e outro para a esquerda. Aqui é fácil de enxergar que o ângulo aqui é de 180 graus. Então você tem aqui, ó, 180 graus, mesma direção, porém os sentidos são contrários. Eu vou manter os mesmos 4 newtons e aqui os mesmos 3 newtons. Quanto que dá a resultante? Um menos o outro. Aqui, de novo, é em módulo. Poderia ser 3 menos 4, 4 menos 3. Aí vai depender do exercício.
Então, aqui a resultante deu 1. No primeiro caso, o módulo da resultante deu 7. O módulo da resultante no segundo caso deu 1. Aqui, turma, eu posso dizer de forma CDF que quando entre os dois vetores formar 180 graus, pode dizer que a resultante é chamada resultante mínima, beleza? Essa aqui é a resultante mínima. Aí, turma, entramos numa discussão. Qual que é a discussão? Olhem bem. O máximo valor é quando a soma, o mínimo valor é quando houver a subtração. Veja que entre 0 graus e 180 graus tem uma gama de valores. Então, tu tem duas forças, 4, 3. Qual é o maior valor possível? 7. Qual é o menor valor possível? Em módulo 1. Pode ser 1.2? Pode ser 5? Pode ser 6? Pode. Por isso que eu disse lá numa aula que 3 mais 4 pode ser 7? Pode ser 1? Pode ser 5? Pode. Depende exclusivamente do ângulo formado entre os dois vetores. Assim, é o máximo valor. À medida que eu vou aumentando o ângulo, ele tende a ter um valor de resultante menor, até o seu menor valor de resultante, que é 180 graus. Essa é a grande sacada de enxergar esses dois casos particulares. Um outro caso particular muito relevante é esse aqui, ó. É o caso de 90 graus entre os dois vetores. O que eu sei? Que o θ vale 90 graus. Professor, o que eu faço? Vamos lá. Usando o método do paralelogramo, eu vou fazer retas paralelas em relação aos vetores que já existem. Aqui é a minha intersecção, então a fazer a resultante é moleza. É de onde eu saí até onde houver a intersecção. Ali está a minha força resultante. Não precisa ter nenhum matemático avançado para enxergar que nós temos ali Pitágoras, onde o F1 e F2 são os catetos e o FR é a hipotenusa. Só que o que acontece? Alguns alunos vão falar assim, não, eu quero usar a lei dos cossenos, porque como eu aprendi, eu quero usá-la. Bom, pode usar. Só que tu tem que lembrar de matemática básica que cosseno de 90 é zero. Então, 0 vezes qualquer coisa, vezes 2, dá zero. E só sobra especificamente hipotenusa. Bom, Pitágoras, perdão, onde eu calculo a hipotenusa. Bom, é fácil de entender, queridos alunos, que muitas vezes, mas põe muitas vezes nisso. Tu vai ter o famoso triângulo pitagórico, né? Por exemplo, vou usar os mesmos valores lá. 4 newtons, 3 newtons. Então, aqui no caso, a resultante, que seria a hipotenusa, daria 5 newtons. O que eu fiz? Pitágoras. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai ficar 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Por isso que a minha hipotenusa deu 5. É só aplicar Pitágoras sem muita enrolação. Fechou? Então, é um caso muito importante para os casos clássicos de física. Tá. E tem um último caso que normalmente não se aborda muito, mas é muito importante, que é o seguinte, vamos imaginar uma força F1, uma força F2. O que eu preciso ter? Nesse caso particular, necessariamente, é uma obrigação. O módulo da força F1 tem que ser exatamente igual ao módulo de F2. Os dois valores de força devem ser iguais. Vamos chutar aqui um exemplo. 10 newtons, 10 newtons. Qual que é a outra condição? Necessariamente tem que ser, além dos módulos iguais, o ângulo entre os dois vetores de 120 graus. Tem que ser 120 graus, tá? É um caso especial. O que eu vou fazer? Método do paralelogramo. Eu faço a linha preferencialmente horizontal com o mesmo tamanho paralela, e aí depois eu só conecto aqui aonde parou até aqui e eu acho a paralela aqui vermelha.
Da onde eu saí até onde houve a intersecção, ali está a nossa resultante, tá? O que eu vou fazer? Opa, desculpa. O que eu vou fazer? Continha, contas normais. Vamos lá. Força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais, não se esqueça que em física usamos mais quando o ângulo é o ângulo formado entre os dois vetores. Então, eu já sei que esse ângulo entre o vermelho e o azul eu determinei como 120 graus. Então, vai ficar mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno de 120 graus. Vamos fazer continha. Força resultante ao quadrado igual a F1. 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10 ao quadrado vezes, olha lá, cosseno de 120 é menos meio. Então, vou colocar aqui, ó, menos meio. Olha a matemática básica aqui bombando. Todos os termos aqui estão multiplicando. Ó. 2 vezes 10 ao quadrado vezes menos meio. Então, eu posso cortar esse 2 com esse 2. E olha só que interessante. O pulo do gato é aqui, ó. Vai ficar 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Esse 10 é positivo, mas mais com menos 1, menos 10 ao quadrado. Então, vai ficar 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 10 ao quadrado. Então, eu posso cortar um 10 ao quadrado positivo com um 10 ao quadrado negativo. Vai ficar força resultante ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Raiz quadrada de 10 ao quadrado é 10. Então, a força resultante é igual a 10 newtons. Olha que massa, turma. Veja. Isso aqui eu vou até fazer aqui em destaca-texto para vocês olharem. Se os módulos das forças são iguais e necessariamente o ângulo é de 120 graus, o valor da resultante também será igual aos valores das forças. Então, lembra que aqui as minhas forças eram 10, 10, a resultante deu 10. Quando que acontecerá isso? Quando os módulos das forças são iguais e o ângulo é de 120 graus. Então, a resultante terá o mesmo valor. Fechou? Esse é o nosso caso especial bem importante. Vamos fazer aqui continhas só para vocês entenderem o quanto é tranquilo só aplicar aqui as equações e as ideias básicas. Em uma partícula atuam forças de 50 newtons e 120 newtons perpendiculares entre si. O que é perpendiculares? 90 graus entre si. O que ele quer saber? O valor da resultante. Acabamos de ver que quando for perpendicular entre si, é só fazer Pitágoras, tá? Então vamos fazer aqui, ó, só para que você realmente consiga enxergar tudo, tá? Vamos lá. Eu tenho uma força, por exemplo, de 120 newtons para a direita e uma força de 50 newtons para cima. O que eu vou fazer? Bora lá. Aqui vale 50 newtons, aqui vale 120 newtons. Eu sei, né, que se eu fizer as retas paralelas, né, eu vou ter aqui o vetor resultante, mais ou menos aqui assim, tá? Só traçar as retas paralelas. E o que eu quero é o valor dessa força resultante. Como nós temos os dois vetores aqui perpendiculares entre si, eu vou achar a hipotenusa desse triângulo. Então, vamos lá. Ficou hipotenusa ao quadrado igual a 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Força resultante ao quadrado igual 2.500 mais 120 ao quadrado, 14.400, ok? Vai ficar, então, 2.500 mais 14.400, isso nos dará uma força resultante de 16.900. Raiz quadrada de 16.900 é 130. Então, a força resultante é igual a 130 newtons.
Fechou aí, letra A. Beleza? Tranquilo. Essa é uma primeira questão, a aplicação direta aí da equação. Normalmente é assim que cai, tá? Sem muita enrolação, é bem assim que se cai, tá? Vamos para a próxima questão. Questão 2. É um outro exercício bacana. Tem mais do que 2 vetores. Então vamos ver como a gente faz. Uma partícula está sob a ação das forças coplanares, pertence ao mesmo plano, conforme o esquema a seguir. A resultante delas é uma força de intensidade em newtons igual a. Veja, no eixo Y, eu só tenho uma única força, que é o 30 newtons, tá? No eixo X, eu tenho, entre aspas, uma briguinha. Como assim uma briguinha? Ó, sobre esse corpo, verticalmente, só tem a força de 30 newtons. Deixa eu redesenhar aqui o corpo. Então, os 30 newtons para baixo, eu não mexo. Os 30 newtons para baixo, eu não mexo, porque, ainda assim, somente na vertical nós temos a força de 30 newtons. Vou manter aqui, não vou mexer. A força 3 é igual a 30 newtons. Horizontalmente, agora vem o grande pulo do gato. Eu tenho 60 para a direita, 20 para a esquerda. Então, horizontalmente, 180 graus. 60 menos 20 é a resultante. Então, horizontalmente, eu tenho uma força resultante para a direita de 40. De onde veio 40, professor? 60 menos 20. Isso nos dará 40 newtons, tá? Bom, usando o método paralelogramo, o que eu sei? Eu vou fazer aqui as linhas paralelas e vou encontrar mais ou menos aqui o vetor resultante. Mais uma vez, você terá que fazer a ideia de hipotenusa, porque nesse caso os catetos são 40 e 30. Temos que forçar isso, hein? É um triângulo pitagórico. Se os catetos valem 30 e 40, a hipotenusa vale 50. Então a resposta certa já é a letra D. Mas eu tenho que fazer aqui, ó, força resultante ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Ou seja, força resultante ao quadrado, 30 ao quadrado, 900, mais 40 ao quadrado, 1.600. Vai ficar a força resultante ao quadrado igual a 2.500. Raiz quadrada de 2.500 é 50. Então, a força resultante vale 50 newtons, como nós já sabíamos. Beleza? Já foi mais uma questão. Vamos para mais um exemplo. Duas forças, tá? Vamos colocar aqui o corpinho para enxergarmos bem. Duas forças de 2 e 3 newtons formam um sistema. O ângulo entre elas vale 60 graus. Qual a resultante? Então, vamos imaginar que aqui, sobre esse corpo, existem duas forças. Vamos pensar aqui, ó. Uma força para a direita que vale 3 newtons e uma força mais ou menos aqui assim, ó, só para ter uma ideia que forma mais ou menos 60 graus, de 2 newtons. Então, essa aqui vale 2 newtons, que eu vou chamar de força 2. E aqui em vermelho, nós temos aqui, ó, 3 newtons, que eu vou chamá-la de força 1. E entre elas, nós temos aqui um ângulo de 60 graus, que é o que o problema falou. Quanto vale a resultante? Então, tu tem aqui, ó, fazendo tracejado, mais ou menos aqui assim estaria a força resultante. O que eu faço? Usando a lei dos cossenos, força resultante ao quadrado, igual a F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, vezes cosseno de 60 graus. Ficou lá. Força resultante ao quadrado igual F1, 2 ao quadrado, mais F2, 3 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 3, vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é o famoso meio. Força resultante ao quadrado igual 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, mais, olha lá, o 2 corta com o 2. 2 vezes 3, 6, mais 6. 4 mais 6, 10. 10 mais 9, 19.
Então vai ficar força resultante ao quadrado igual a 19, logo a força resultante é raiz quadrada de 19 newtons. Só isso, tá? Mais um exemplo aí. Não tem muito o que inventar, tá? Eu tô só fazendo exemplos para aplicar as equações. Então é só uma forma de eu treinar as aplicações com vocês. Mais uma. Duas forças, vamos fazer o desenho tudo com calma aqui, ó. Duas forças, uma de 9 newtons, por exemplo, para a direita, e outra de 12 newtons. Mas para onde ela aponta? Vamos lá. Segundo problema, o ângulo entre elas vale 120 graus. Então eu vou colocar, aqui seria 90, né, mais ou menos, então um pouquinho mais para cá, tipo assim, ó, 120 graus, tá? Então, essa aqui é a minha força 2, que vale 12 newtons, e essa aqui é a minha força 1, que vale aproximadamente não, vale necessariamente 9 newtons. E o ângulo aqui, foi um ângulo especificado, vale 120 graus. Vou fazer as linhas, né, tracejadas paralelas, a resultante estaria mais ou menos aqui. Todas essas ideias dos desenhos eu fiz com calma lá na teoria. Então, quero saber o valor. Vamos lá. Força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno de 120 graus. Professor, por que tu não pode fazer aquele método de quando as forças são iguais, a resultante é igual? Parabéns se você lembrou. Eu não posso afirmar que a resultante vale 12 ou vale 9, por quê? Porque não são valores iguais. O método, aquele caso especial que nós vimos, o ângulo tem que ser 120 graus, mas necessariamente as forças têm o mesmo valor. Aqui não é o mesmo valor, não são iguais os valores. Então tem que fazer todas as contas. Vamos lá, força resultante ao quadrado igual a F1. 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado mais 2 vezes 12 vezes 9 vezes, abre parênteses, cosseno de 120 menos meio, fecha. Vamos lá, deixa eu só trocar de cor, deixa eu manter a cor aqui. Força resultante ao quadrado igual a 12 ao quadrado, 144, mais, aí o que eu tenho ali agora? Mais 9 ao quadrado, que é 81. Olha só agora, eu posso vir aqui, turma, e cortar aquele valor ali, ó. 2 corta com 2, mas olha só, aqui ficou mais vezes menos 1, mais com menos, menos. 12 vezes 9, bom, se fosse 10, daria 90. Se fosse 2, daria 18. Então, vai ficar 90 mais 18. Ou seja, menos 108. Fechou? Então, 12 vezes 9 é 108. Aí vai ficar força resultante ao quadrado igual a 144. 144 mais 81 é 225, menos 108 vai dar 117, tá? Então vai ficar aí 117. Professor, quanto é a raiz quadrada de 117? Lembrando, turma, que aqui a resposta é aproximado. Então, veja, eu sei que 10 ao quadrado é 100. 11 ao quadrado, 11 vezes 11 é 121. Então, esse valor é ligeiramente menor do que 121. Então, a resposta é ligeiramente menor do que 11. Por isso que eu coloquei aproximadamente 11. Por isso que a resposta certa é a letra C. Beleza? Pratiquem aí essas continhas caso vocês tenham dificuldade. É só isso. Fechou? Bom, finalizamos aí mais uma aula. Muito obrigado aí. Até a próxima aula. Um beijão. Tchau, tchau.